temos a ilustre presença na nave, direto dos confins do universo, o Mago Bob! É ele! É misticismo! É xamanismo! É magia! Mago! Bob! O mago, a palavra mago em si já até assusta, porque o mago até hoje em dia, até pouco tempo, ele foi muito perseguido, então nós não usamos a palavra mago, mas sim alquimistas. Alquimistas! Bob, posso me chamar de Bob? Pode me chamar de Bob. Bob, me diga, aonde você mora? Bom, primeiro, eu sou um mago cósmico, e então, a princípio, a minha morada e aonde eu fico é entre os planos, eu vivo no cosmo, faço parte do todo. Tu mora no todo, então. Não tem. Faço parte do mundo. Pode estar. Tudo é de um, e um é de todos. E um é tudo. E o tempo? Tem algum tempo? Pode ser o alfa e o ômega? Ou pode ser o início e o fim? O início e o fim é uma coisa que todo mundo vai presenciar. Todo mundo parte do início e termina no final, que é volta ao todo. Então, sim, o início e fim é uma coisa que é muito relativa. O início e fim, a vida em si é muito rápida. Tudo passa muito rápido. Então, como tu me perguntou onde eu morava, que é entre os planos, eu vivo mais entre o plano psíquico, que é o mundo da gnose, entre o mundo espiritual, é o plano mental. Então, onde tudo vira mental. Sim. E por que o seu nome é Bob? Bob. Alguém colocou esse nome? Da onde ele surgiu? O nome Bob significa por quê? Através de várias vidas, a gente vai adquirindo vários nomes. Então, esses nomes que a gente vai adquirindo com o tempo, alguns a gente vai gostando mais ou menos, mas a gente tem um nome espiritual. Então, todo mundo tem um nome espiritual. Mas como um nome... Simbolismo? O nome, na verdade, depois que a pessoa passa, o nome gera esquecimento. Então, o nome é só um nome. Eu escolhi o Bob ao acaso. Poderia ser qualquer nome. Eu só escolhi o Bob por ser rápido e eu consegui ter um contato mais... Sintetiza o simples um pouco, uma coisa simples, seria isso? Ele foi mais aceitável para ele, meu amigo, me entender como... Teu amigo dele. Mas Bob, tu falou que tu mora entre os universos e tal, né? E tu já passou aqui pela Terra, que tu já teve alguma existência por aqui? Algumas vezes. Algumas existências, já passei algumas encarnações na Terra, já passei em outros planetas, mas na Terra eu acredito que já foi mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Pode falar de alguma encarnação passada sua? Posso falar de algumas. Tem algumas muito antigas, sim. Qual é a mais antiga? Ali quando os continentes ainda eram colados. Do planeta Terra? No planeta Terra, a mais antiga, assim. Possa nos falar como é que era? Era um tempo em que as pessoas eram mais espiritualizadas, a princípio sendo com menos tecnologia, como os que temos agora. Sendo que as tecnologias antigas eram diferentes, sempre a diferença das tecnologias de antigamente com as de hoje, elas são bizarras, é gigante, porque antigamente a tecnologia que se usava era muito mais espiritual, era muito mais o mental do que próprio físico.
Inclusive as pirâmides estão aí para comprovar. As potencialidades do ser humano eram bem maiores do que muito hoje. maior espiritual. Então, psíquicas. tendo o mental muito mais forte, o espiritual muito mais forte, conseguiam feitos. Se usava gigantescos. mais o cérebro antigamente do que hoje. Conseguiam Então, chegar numa ciência mais refinada do que nós. A ciência sempre teve presente. Sempre a teve ciência presente. é o nome que é o nome da magia. A magia é uma ciência. Uhum. A magia sempre teve. Há muitos, inclusive no tempo, como eu perguntou da primeira, a mais antiga que eu me lembre, Uhum. a mais antiga que eu me lembro, ele não é muito boa, uma lembrança muito boa, porque é uma lembrança de que eu tive uma guerra com meu irmão, onde a gente já era mago, a gente conseguiu destruir civilizações através da magia, usar ela a alguma favor civilização em específico? próprio. Pode falar? Eram nômades, Não interessa o nome, interessa a história. Na história, como a gente era mago, a gente conseguia já naquela época usar os elementais, a gente usou a favor próprio, através da ganância, a gente conseguiu somente a destruição. Através da ganância conseguiu somente a destruição. Antes Boa de colocação. Diluviano? Antes de Diluviano. E pela Europa? Andaste pela Europa? Andei pela Espanha, pela França, andei em Portugal. E essa espada? Da onde significa? A espada representa a fé, representa a cruz, representa os dois lados da justiça. Sim. Uma pergunta, Bob. Como é que tu achou o Márcio Duarte? Por que o Márcio Duarte não outra pessoa? Existem vários fatores para chegar até ter um contato com o Márcio. E esse contato vem através já de outras vidas. A gente já se conhece há mais tempo, a gente tem contato através da gnose, onde a gente consegue se comunicar. Sim. Através do conhecimento que a pessoa tem e da sua conduta também, tem que ter uma conduta boa, ter uma... Se aproximam, afinidade. Através de afinidade, através de como a gente é escolhido para ser um mentor de alguma pessoa, isso daí é tudo através do plano celestial, da vontade divina. A vontade divina. E Bob, eu te pergunto uma coisa, o que tu pode dividir com nós aqui sobre a gênese da criação, do universo, de todas as coisas, como é que pode falar para nós como é que se criou o universo, tudo? O universo se criou através de um ser chamado Deus, que ele era ser onipotente, onde só existia luz. Então, no momento que ele disse que haja a luz, ao mesmo tempo ele já selecionou a sabedoria, veio junto com a luz. No momento que veio a sabedoria junto com a luz, ela se formou a sombra. E o momento que, como diz na Bíblia, não houve, então era o verbo, e o verbo disse haja luz. No momento que houve a luz, também houve a presença obrigatória de ter uma sombra, senão teria como ter a luz. Sem a luz, não teria nada. Sem a sombra Mas não pode ver a luz. eu entendo assim, não pode ver a sombra. que como Deus falou que haja luz, ele estava num lugar que não havia luz. Eu fico pensando assim. No momento que o verbo é o mais forte de tudo. O verbo, a palavra. A palavra forte junto com a fé e junto com a certeza, ela faz acontecer. E sabendo disso, esse ser onipotente criou a luz junto com a sombra. A sombra é a sabedoria. A sabedoria vem na seguinte forma, de um anjo. Esse anjo olhou para a luz
e perguntou para a voz que criou a sombra: por que tu me criou? Ele: para mim, por que tu me criou junto? Porque tu é a sabedoria. Se eu sou a sabedoria, se eu sou a sabedoria, então eu quero a liberdade. Então, no momento que teve a liberdade, ali a voz falou para ele: então, tendo a liberdade, vai ter a dor. Somente a sabedoria, o homem sábio é livre, né? A liberdade é A sabedoria começou a dizer o que era tudo daí. A sabedoria isso é isso, disse: isso é não, aquilo, eu não vou ter a dor, porque eu bom. não vou ser teu escravo, não vou ser escravo da luz, eu vou ser a sabedoria. E a sabedoria é a dúvida. Então, também é o questionamento, é o outro lado. Quando ele disse isso, que ele não iria sentir a dor, aí então a luz falou para ele: sim, sombra, tu vai sentir a dor porque tu é ganancioso, e na tua ganância e com a tua ganância tu vai sofrer, e sofrendo tu vai acabar cometendo até o suicídio. Então a sombra chegou e falou para ele: então, pai, que assim seja, eu vou ser a dúvida, eu vou ser a incerteza. E quando Deus olhou para ele e viu que a sabedoria questionou ele, ele viu que o projeto dele estava completo. E a partir desse momento se criou, girou as esferas e veio a vida. Junto com ele o primeiro anjo, que é Lúcifer, que é a sombra. O diabo existe? Tem como fugir das sombras? O diabo é a sabedoria, e todo mundo tem a sabedoria. Eu gostei que tu falou uma coisa ali: a sabedoria é o questionamento. Então, se a gente for analisar assim, aquela sabedoria, ela tá... A falta de fé não deixa de ser um ato de sabedoria nesse tipo... Todo questionamento da luz é um ato de sabedoria, porque senão não pode existir a luz sem a sombra. E a sombra é a sabedoria, que é o questionamento que chega até uma dúvida. Isso. A dúvida. Duvido. Toda dúvida, todo questionamento, tudo foi criado com a sabedoria. Bob, e assim foi criado a vida. E assim gerou as esferas. Bob, tu já te apresentou em alguma vez, em algum programa, diante das câmeras, alguma outra vez, ou essa é a primeira vez que tu dá uma entrevista aqui na nossa nave espacial? A magia, ela não poderia ser exposta pelo porquê. A igreja, ela não aceita, e o inimigo da magia, o inimigo da ciência é a igreja. O inimigo da ciência é a igreja. O que acontece nessa guerra é uma guerra que houve perseguição, houve milhares de pessoas sendo queimadas, fervidas em óleo, por simples gritos de alguém que estava dizendo que aquele ou aquela era bruxa ou bruxo. Essa perseguição não segue, mesmo que de forma escondida ou discriminada de alguns meios, a gente ainda tem que continuar se escondendo. Os magos têm que estar se escondendo através de nomes como nomes aceitáveis, porque transformar ferro em ouro é aceitável, mas transformar o espírito de uma pessoa para uma pessoa do bem, isso é bruxaria. Então o nome se transformou em alquimista, em alquimia. Alquimia. Mago, uma outra pergunta: isso que tu tá fumando aí, o que é? É tabaco? É palheiro? O que é? Um charuto? E é um charuto. Um charuto. Por que tu usa tabaco? Coisas que me deixam ligado na terra, me consigo estar absorvendo essa energia, como álcool, como tabaco. São elementos que a gente, no plano espiritual, nós não temos contato.
temos essa oportunidade enquanto estamos junto com... São coisas extremamente terrenas, quer dizer? Terrenas que nos ligam à terra. Porque se eu não estivesse usando e não tivesse... São os vícios, de certa forma? Tu fica mais pesado daí? Tu fica mais pesado, é isso? Tu é um espírito aí, tu fica mais pesado quando tu fuma e tu bebe, daí, é isso que tu quer dizer? Teoricamente é isso. Mas tu é um espírito, tu não precisa disso. Não. E o ser humano, quando usa o tabaco e o álcool, o que acontece com ele? Ele vai ficar demasiadamente humano, ele fica? O ser humano em si, a primeira luta para se transformar numa pessoa boa, do bem, é lutar contra os próprios egos e os vícios. Uhum. Porque esses egos e vícios são o que vão estar te ligando depois na Terra, quando tu desencarnar. Uhum. Então, quanto mais rápido o ser humano conseguir se livrar de todos os egos e todos os vícios, mais vai estar cristalizando no outro plano um ambiente mais saudável para depois, quando desencarnar, e estar indo. Quando nós desencarnamos, tem uma sequência de pessoas que vêm, tem no mínimo 5 entidades que vão vir para o nosso resgate. Quanto mais o ambiente que tu criou, que tu mentalizou para ti, for mais limpo e mais tranquilo, mais fácil vai ser a aceitação nessa hora. E o que seria um ambiente limpo? Um ambiente limpo é um ambiente limpo interno, não estou dizendo ambiente. Isso, é um ambiente interno, é tu tá com a tua mente mais tranquila, livre de vício, tentar se livrar de todos os... de tudo que te apega. O apego. Não é o vício só o vício... não é o vício, não é só o tabaco, o álcool. Tem o vício ao ouro, tem outros vícios. A luxúria. Então, tem que seguir, teremos que sempre estar seguindo os ensinamentos de Cristo, porque Ele deixou os dogmas aqui na Terra que são de extrema valia. Mago, Bob, e aquela história do número 666? Por que tem esse número aí? Se é atribuído ao número de um homem, ao número da besta? Pode falar alguma coisa sobre isso? Tem esse conhecimento? Número 666. Número 666, ele vem mais adiante. Não é só o número 66. Ele começa da tríade. Na tríade, nós temos o homem, a mulher e o filho. Sim. É o número 3. É o número do ser humano. O ser humano, ele tem a duplicidade, porque nós temos o duplo etéreo. Então, nós somos diferentes da seguinte forma, né? O nosso número seria o número 6. O número 6. Por causa do duplo etéreo. 13, 3, 6. Seria, mas como tem a dualidade, que é o homem, que é a tríade, mais em cima e embaixo, que reverte, se transforma no 6. Tem um outro sistema que aí através do estudo tu descobre que não é o homem, ele deriva do 6 e vai para o 12. O 12 se transforma em 6. Uma dúzia. Então, o ser humano, número 12, volta ao número 3. Então, o número 66, que todo mundo diz que é o número ruim, é o número do homem, é o número da ganância, é o número da sabedoria. A sabedoria foi imposta junto para o homem. Na Bíblia eu li que diz que